Olá! Satisfação enorme estar participando mais uma vez da 27ª Jornada Internacional de Direito de Gramado, juntamente o terceiro Law Week, onde trouxe um tema super interessante para você que é concurseiro ou está saindo da Universidade de Direito, vai encarar a prova da OAB e tem aquela dificuldade com o direito administrativo. Por quê? O direito administrativo é tão temido, não só para os estudantes de direito, mas também ele não é visto com bons olhos por muitos profissionais da área jurídica. E eu direi uma coisa para vocês, é uma disciplina super importante. Não é difícil a compreensão dela, desde que vocês sigam algumas premissas básicas. Nesses meus 27 anos de docência na área, eu notei muita dificuldade por parte dos alunos e aquele receio em relação à disciplina. Porque o que nós costumamos ter? O aluno geralmente costuma optar ou direito, eu gosto do direito civil, ou gosto do direito penal. Dificilmente alguém vai dizer dentro da academia, sou apaixonada pelo direito administrativo. Mas eu acho que quando você procura ensinar essa disciplina tão importante e que nós convivemos com ela diariamente, e hoje eu vou mostrar para vocês como o direito administrativo está na nossa vida, no nosso dia a dia e quão importante ele é. Então ele não é só importante para eu ser aprovado em um concurso público, para eu ser aprovado na prova da OAB, mas para que nós possamos entender fatos do cotidiano que acontecem à nossa volta e que muitas vezes nós pensamos ser alguma coisa, quando na verdade é outra. Com base nisso, eu trago para vocês a seguinte explanação. Vamos desvendar o direito administrativo, não só para concursos públicos, mas também para a OAB. Quais seriam as premissas, básicas para uma fácil compreensão? Vamos lá. Gente, tudo começa, então jamais, no meu ponto de vista, eu vou iniciar uma turma, muitas vezes até pode ser uma pós-graduação que eu venha trabalhar lá de licitações, ou independente do concurso ser nível médio, nível superior. A primeira aula que eu vou trazer aqui para vocês é uma abordagem que eu considero fundamental. Acredito que no momento em que você tem essa visão do todo, na primeira aula, antes de iniciar os teus estudos, com certeza a visão será outra, a compreensão será outra. E tem uma razão muito fácil. É muito fácil de se entender por que acontece isso. Porque nós viemos de uma ideia do que acontece na esfera privada. E o que acontece no nosso dia a dia, na esfera privada, aquilo que nós estamos habituados, automaticamente nós costumamos ligar aí ao direito civil, ao direito penal e etc. e tal, principalmente na parte terminológica. E o que acontece? Quando nós vamos para o direito administrativo, muitas coisas que nós pensamos ser da mesma forma que é ali no direito civil, aqui não é. E muitas têm significado absolutamente contrários. E por que isso? Primeira ideia, entender o direito, qual é a ramificação do direito administrativo. Obviamente que o direito administrativo ele está ligado à administração pública brasileira. Ele vem do que ele vai tratar todo o funcionamento, todas as regras que existem dentro da administração pública brasileira. E quando nós lidamos com a administração pública, nós saímos da esfera privada. Aquilo que acontece no nosso dia a dia, na esfera privada, na minha empresa, numa administração privada,
não vai, via de regra, acontecer ali. Por uma simples razão. Quando tu lida, tudo que envolve a administração pública, ela sai da seara do interesse privado. E nós entramos em uma gestão, em uma administração que envolve interesses de toda uma coletividade. Peguem o termo, ó, administração e pública. O que eu vou ter? Eu vou ter uma gestão de bens, interesses e serviços, só que toda essa gestão, todo esse funcionamento da máquina administrativa não está ligado ao interesse de uma pessoa. Aqui eu vou lidar, eu vou administrar aquilo que é de todos. Então, por que tudo é diferente? Porque eu não lido com o interesse privado, eu lido com o interesse público. E onde é que está o fundamento disso? E qual é a palavra? Geralmente nas minhas aulas eu coloco esse questionamento. Existe uma palavra que define, no meu entendimento, o direito administrativo. E dificilmente os alunos acertam. Qual é a palavra? Estado. E quando eu falo Estado, eu não estou falando do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina como ente federado. Eu estou falando o Estado como um todo, o Estado brasileiro. O que diz o artigo 1º da Constituição Federal? A República Federativa do Brasil é formada pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Todas essas entidades juntos formam o Estado brasileiro, que vem a ser um Estado democrático de direito. Pergunto a vocês, qual é a forma de gerenciar essa estrutura estatal, este Estado brasileiro? Nós temos a República, que é a forma de governo. O que eu analiso em uma forma de governo? Eu analiso a relação que o governante terá perante a sociedade. Se eu cortar a palavra república, o que vai ficar? Coisa pública, coisa de todos. Significa que nessa forma de gestão, nessa forma de governo, eu tenho que administrar visando ao interesse de toda uma coletividade. Aqui as regras serão diferentes, porque eu não estou manuseando com aquilo que é meu, mas com aquilo que é meu e também de toda uma coletividade. Quando eu tenho Estado brasileiro, pensem comigo, assim como eu administro a minha casa, eu administro a minha vida pessoal, eu administro a minha empresa, esse Estado, que é o Brasil, e envolve aí as entidades da direta, da indireta e etc e tal, eles têm uma forma de gestão, uma forma de administração. E não é a privada. A forma de eu gerenciar toda essa estrutura estatal é a administração pública. E onde é que estão as regras dessa administração pública? Quem é que vai, via de regra, qual é o ramo do direito que vai dar uma ênfase maior a essa gestão? Direito administrativo, porque o direito administrativo vem, obviamente, de administração pública. E eu tenho a administração pública quando eu lido com o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é uma empresa e essa empresa precisa ser gerenciada, ela precisa ser administrada. E a forma de eu gerenciar toda essa estrutura não é a mesma da minha empresa privada. E sim, a pública. Aqui eu tenho que visar ao interesse público. E aí vem uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, que é a questão terminológica, né? Por exemplo, tu estás habituado que na esfera privada, qual é a forma de eu admitir alguém na esfera privada? Regra, contrato. Essa pessoa seguirá a CLT, será minha funcionária. Então, ela entra através de uma contratação na esfera privada e sai através de uma demissão. Aí tu leva essa terminologia lá para dentro da estrutura estatal. Por que é diferente? Não é assim. Qual é a regra dentro do Estado? Se você for fazer um concurso dentro do município, do Estado, da União, de uma autarquia, de uma fundação pública, de uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública.
concurso público. A regra é concurso público. Por quê? O direito que é do Pedro também é da Maria. Aqui eu até tenho contratações, mas as contratações são exceções. A regra, primeira regra dentro da administração pública, regra, concurso público. E aí vem uma chave fundamental. Quem entra através de concurso será o quê? Adoro fazer esse questionamento em aula, por quê? O que o aluno automaticamente me diz? Funcionário público. Gente, devo tomar uma água. Funcionário público, para o direito administrativo, ele está morto, enterrado, desde 1998, com a emenda constitucional 19. O que era funcionário público, hoje se chama servidor público. Então, todo aquele que entra através de concurso, na verdade, tu tem duas possibilidades. Ou tu será um servidor, ou tu será um empregado público. Quem é o servidor público? É aquele que faz concurso público para uma entidade que possui personalidade jurídica de direito público. Então, são as entidades da administração pública direta, as autarquias e fundações, certo? Se eu fizer um concurso público para uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, eu não serei um servidor público, eu serei um empregado público, mesmo pertencendo para essa estrutura estatal, as regras dessa entidade, dessas duas entidades, são de direito privado, certo? A questão aqui é, entrou através de concurso, todo mundo é funcionário público? Ah, professora, mas eu ouvi o jornalista falando, li no jornal, o apresentador, etc. Tu vai ouvir esse termo diariamente, mas toda vez que você ouvir esse termo, funcionário público, você vai riscar esse termo, porque não existe mais. Ao invés de funcionário, o termo é servidor público, tá? E nós temos ainda duas ramificações de servidores. Outro ponto importante para iniciar aí a compreensão do direito administrativo. Nós temos o servidor público civil e o servidor público militar. Os dois são servidores, agora ambos com estatutos, regulamentações diferentes. E aí eu já vou um outro detalhe. Este servidor, diferentemente do empregado, que é seletista, esse servidor, quer seja ele civil ou militar, toda a vida funcional dele será regulamentada, via de regra, por um regime jurídico ou um estatuto. Então, na verdade, todo o regime jurídico, todo o estatuto, no Rio Grande do Sul, 10.098, na esfera federal, 8.112, cada município vai ter o teu, ele vai trabalhar o quê? Quais são, o que eu vou trazer acerca da vida funcional daquele indivíduo que trabalha dentro da administração pública, dentro dessas entidades que pertencem à administração pública direta, autarquias e fundações que são da indireta. E tudo acerca dos cargos públicos que essas pessoas irão ocupar, certo? Então, primeiro ponto, tirar da ideia que entrou através de concurso, tu será funcionário. Não, fez um concurso, ou tu vai ser servidor público, e aí tu automaticamente pensa, eu tenho duas ramificações, servidores, posso ser servidor público civil ou servidor público militar, certo? E a outra figura é o meu amigo, aquele que trabalha na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Correios. Ele fez concurso, prof, mas ele não é servidor público, não. Ele é um empregado público. Por quê? Porque as regras que eu vou aplicar a ele são regras seletistas, porque essas duas entidades são entidades que, embora pertençam ao Estado brasileiro, mas elas possuem características do direito privado, razão pela qual eu tenho aí que eles são seletistas, são empregados públicos, certo? Então, primeiro ponto, ó, vamos recapitular a coisa. Palavra-chave, falou em direito administrativo, apareceu essa matéria. Eu vou estudar as regras, como é que funciona o mecanismo do Estado brasileiro. Qual é a forma de administração dessa empresa enorme que é o nosso Estado brasileiro?
Qual é a forma de administração? O que tem diferente? Né? E entender que toda essa diferença se dá em razão do interesse público. E por que se eu estou, e vocês coloquem na cabeça uma coisa, toda vez que tu colocares em xeque o interesse privado e o interesse público, obviamente que vai prevalecer o interesse público. Por isso que os prazos processuais para uma entidade pública são maiores, os privilégios são maiores. Por quê? Porque nós temos a supremacia do interesse público frente ao privado. Então, o interesse público, ele é infinitamente maior que o privado. Não existe comparação, tá? Entender esse ponto, que direito administrativo, Estado brasileiro tem uma forma de administrar esse Estado que não é a administração privada e sim a administração pública. Tudo isso em face do quê? Da forma de governo do nosso país, do nosso Estado ser a republicana. Ok? Ponto 2. Entender termos que são essenciais. Primeiro termo, a questão do concurso. Então, a forma de admissão de pessoal dentro dessa estrutura de Estado é o concurso. Existem as exceções? Existem. Existem as nomeações para os cargos em comissão, existem as contratações temporárias e emergenciais, mas a regra é concurso. E quem entra, só 2 pessoas poderão ingressar através de concurso. Ou será o servidor, ou será um empregado público. Ponto final. Outro detalhe super importante que, se entenderem aqui, já vale toda a explanação. Muitos confundem 3 termos: efetivo, estável e estágio probatório. Ou efetividade, estabilidade e estágio probatório. São termos absolutamente diferentes. O que tu pensa quando eu uso o termo fulano é efetivo, fulano ou a efetividade? Nos remete àquela ideia de tempo. Efetivo no sentido de não sair mais do cargo. Quando, na verdade, isso está totalmente equivocado, gente. Por quê? O termo efetivo, tu será efetivo, refere-se ao cargo. Se tu teve ingresso através de concurso público, tu é efetivo porque o nome do cargo é este. Então, a efetividade, ela não tem a ver com quem ocupa, com a pessoa, com o tempo. Efetivo é o nome do cargo. Então, se você entrou através de um concurso público, você tomou posse, foi investido, entrou para esse cargo, tu te tornou efetivo em razão do cargo, ok? A estabilidade, ela vai se dar no serviço público após 3 anos de efetivo exercício. Vejam como são coisas diferentes. E também não podemos levar aquela ideia que adquiriu a estabilidade e não sai mais. Lógico que não. Tanto que a própria Constituição Federal lá nos traz 4 possibilidades do servidor estável vir a perder o seu cargo, como sentença transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, falta de desempenho na avaliação periódica e excesso de gastos com o pessoal. Então, recapitulando, efetivo é o cargo, estável, aí sim é a pessoa no serviço público e ela vai se dar após 3 anos de efetivo exercício. Este prazo de 3 anos de efetivo exercício, ela vale para servidor público civil, porque o militar, via de regra, segundo o seu estatuto, o prazo é diferente. São 5 anos lá. E o estágio probatório, como é que funciona? Nós temos aquela ideia, lá atrás, quando existia o funcionário público, lá atrás, a estabilidade, ela estava atrelada sim ao estágio probatório, porque lá atrás nós tínhamos 2 anos de estágio probatório para adquirir a estabilidade. Com a emenda constitucional 19, ali onde foi para o saco, com perdão da palavra, o funcionário veio o servidor, o prazo da estabilidade mudou e mudou também as condições. E o estágio também. Então hoje o estágio probatório, ele inicia com o teu exercício. Sim, ele vai se dar início.
Mas o teu estágio depende de avaliação. E dependendo do estatuto, nós vamos ver quais são os requisitos que são avaliados no decorrer do estágio probatório. Um exemplo, segundo a 10.098, que vem a ser o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos o que? Produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade e eficiência. Então, ao longo de 36 meses, eu vou ser avaliado, tá? Avaliado por uma comissão, certo? Então, após a minha aprovação no estágio probatório, obviamente, e eu ter concluído os 3 anos de efetivo exercício, tudo tranquilo com minha estabilidade. Mas são termos diferentes e você tem que ter isso em mente, ó. Efetivo é o nome do cargo. Que cargo? Que exige concurso. Quem é que entra através de concurso? Servidor ou empregado público. Estável é a pessoa, após 3 anos de efetivo exercício, ser servidor civil. Estágio probatório, 36 meses de avaliação. Dependendo do estatuto, nós vamos ver quais são os requisitos, ora, avaliados e como serão essas avaliações e por quem serão feitas, certo? Então, segundo ponto aí, fundamental. Então, primeiro, fazer aquela relação da administração pública com o Estado, com o direito administrativo e entender a superioridade dessa relação, certo? Quando se tem a figura do Estado. Segundo, entender termos que são fundamentais. Primeiro deles, fez concurso, será efetivo porque o nome do cargo é efetivo, saber que funcionário não existe mais, que o termo é servidor ou empregado, como regra, certo? E essas 3 palavrinhas aí, que efetivo, estável e estágio. Já é um enorme caminho andado, tu tendo essa noção. Então, admissão, sabe que é concurso, mas eu tenho as exceções. Quais são as outras situações em que é possível entrar para a administração pública brasileira sem a figura do concurso? Nós temos entrada através do voto, que aí eu vou ocupar um cargo político, logo serei um agente público político. Tá? Prefeito, deputado, senador, eles não são servidores públicos, eles são agentes públicos políticos, porque tiveram ingresso em investidura através do voto. No final do mês, o nome do salário dele será subsídio, certo? Nós temos o ocupante do cargo em comissão. O que vem a ser um cargo em comissão? É aquele cargo de livre nomeação e de livre exoneração. Eu vou nomear quem eu quiser, eu exonero a hora que eu quiser, eu tenho total discricionariedade desde que essa pessoa exerça 3 funções. Quais são elas? Direção, chefia e assessoramento. Temos ainda as contratações temporárias e emergenciais, que na verdade todas as contratações, na verdade são cargos efetivos. Eu deveria fazer concurso, mas eu não tenho tempo para esperar o certame. Então, em razão da urgência no atendimento, da essencialidade do serviço, me é permitido contratar em caráter temporário e emergencial. Essas figuras, a gente do comissionado, do contratado, embora muitos usem, são servidores, na verdade, eles são juridicamente falando, o termo adequado seria agentes públicos administrativos, porque tiveram a investidura através, quer seja de uma nomeação ou de uma contratação, certo? Então, os estatutos, eles vão trazer 90% das regras que estão dentro dos regimes jurídicos dos estatutos dizem respeito aos servidores públicos. E ele traz uma pequena parcela e uma pincelada acerca do cargo em comissão, do ocupante do cargo em comissão e do ocupante o que exerce, uma contratação temporária e emergencial. Porque regra, concurso. Se a regra para entrar é concurso, agora vem o terceiro ponto do desmistificando, desvelando o direito administrativo, do termo que as pessoas usam totalmente de forma equivocada, que é a questão da saída. Ah, mas de que forma eu vou sair? Tu fez um concurso, tu não quer mais, vou pedir minha demissão. Gente,
na esfera pública, demissão é uma punição. E não existe, pela nossa legislação, nenhuma possibilidade de autopunição, certo? Então, para que eu seja demitido, esse ato tem que estar atrelado a uma infração. Logo, ninguém será punido senão através do devido processo legal, quer seja ele administrativo ou judicial. Só existem duas hipóteses de demissão e não inventem mais nenhuma porque não temos. Ou é sentença judicial com trânsito em julgado ou processo administrativo disciplinar. Qualquer outra forma de saída ou de perda de cargo se dará através da exoneração, que é uma outra forma de saída onde não está atrelado com uma infração, porque na demissão tu sai sem nenhum centavo, sem remuneração, sem direitos e por um bom tempo tu não volta a ter vínculo com o poder público. Já na exoneração, tu sai, mas essa saída não está atrelada a uma infração. Então, tu sai com todos os teus direitos, a tua ficha funcional fica limpa e daqui a pouco, se você quiser retornar à administração pública, você tem essa possibilidade. Só que de que forma as pessoas já começam a estudar, já vão para o livro, já vão para a apostila, tendo qual ideia? Que de funcionário, a ideia que estável, estabilidade e estágio, tudo a mesma coisa, que a forma de sair é uma, que é a demissão, que é a mesma que se aplica na esfera privada, quando na verdade é o oposto, né? Então tem que ter cuidado aqui, muito cuidado, porque no momento que você entende essas premissas básicas e que eu venho batendo há muito tempo com meus alunos, a compreensão, a leitura, o entendimento, quer seja de atos administrativos, quer seja de responsabilidade civil, de licitação, ela começa a ser diferente, porque você vai ler e tu te situa dentro da leitura, certo? Bom, claro que é muita coisa, né? Estou passando aqui algumas rápidas premissas. Outro ponto, então já vimos aí a questão da demissão, da exoneração. Outro ponto importante, as pessoas confundem muito órgão com entidade pública. Tudo é órgão, tudo é entidade. Gente, entidade é o que tem vida, é um sujeito de direitos e de deveres. A entidade tem personalidade jurídica. Então, nós temos quais são, quando fala ente público, entidade pública, eu estou falando das entidades da direta, União, Estados, Município, Distrito Federal, e estou falando nas entidades da indireta, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Dentro dessas entidades existem órgãos públicos. O que é um órgão público? O órgão é um centro de atuação, é um centro de competências, que nem nosso corpo. Você aí tá me vendo, tu vê comparativamente uma pessoa, a entidade. Onde é que está meu rim? Está meu coração? Dentro da pessoa. Então, a pessoa jurídica é um ente. O órgão não tem personalidade jurídica. O órgão reside dentro das entidades. Nós temos os mais variados órgãos públicos, federais, municipais e estaduais. E eles são apenas um centro de atuação e de competência. E não existe hierarquia entre entidades. Muitos pensam, a União é maior. Tem hierarquia entre Estado com a União, hierarquia município com Estado, hierarquia entre a UFSM, que é o, digamos aqui em Santa Maria, com o Ministério da Educação, que faz parte da direta. Fixem aí. A hierarquia, ela existe entre órgãos públicos. Porque nós temos órgãos dentro das entidades que são independentes, autônomos, de direção, e nós temos órgãos subalternos. Então, essa relação hierárquica, ela vai existir entre órgãos. Entre entidades não há hierarquia, apenas um controle finalístico, certo? E isso é uma coisa também que acaba confundindo.
Outra premissa importante, vou deixá-los com a cabeça borbulhando, mas isso é para vocês começarem a entender, a maquinar a coisa. Olhem só. Princípios. O aluno vai estudar princípios. Pensem comigo. O que é princípio? Princípio é um caminho. Ele vai te dar um caminho. Como você vai se situar. Só que quando nós estudamos princípios, você tem um leque de princípios. Nós temos os princípios constitucionais, ou os princípios explícitos, que são aqueles princípios contidos no artigo 37 da Constituição Federal. Porque o artigo 37 é o artigo que vai te dar as normas de caráter geral da administração pública. Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Só que não esqueçam que nós temos princípios também infraconstitucionais, implícitos, que não estão dentro da Constituição, que estão lá na Lei do Processo Administrativo Federal, na Lei 784, que estão lá na lei que trata dos serviços públicos. Nós temos vários outros princípios. Então, outro ponto, quando fores estudar princípios, tá? E tu tens que saber que existem ramificações. Nós temos os princípios constitucionais e nós temos os princípios infraconstitucionais. E que comece a estudar direito administrativo por onde a coisa deve iniciar. E aonde deve ser o início? Na parte de organização administrativa. Eu considero hermeticamente impossível tu pegar um edital e querer estudar por licitações ou atos, porque a tua aprendizagem, ela tem que vir numa ordem lógica, numa ordem de raciocínio, que você vá construindo o conhecimento, a compreensão. Não adianta, decora, não. Você tem que pegar o fio, entender, começa por organização administrativa, que é a base, que é entender a relação Estado, que ali está o segredo. Por que tudo é diferente? Questão terminológica, as regras, porque eu não estou dentro de uma administração privada. Então, eu vou estudar quem é que faz parte desse Estado, o que é uma entidade, o que é um órgão, quais são os princípios aplicáveis, o que é sistema administrativo, quais as fontes do direito administrativo, entidades da administração direta, indireta e suas características. Saiu do item 1, parte para o item 2, que aí há uma lógica. Se eu tenho a entidade, eu vou precisar de pessoas para trabalhar dentro dessa estrutura. Quem serão essas pessoas? Ah, só os servidores públicos? Não, porque não é só aquele que entra através de concurso. Aí tu parte para o estudo de agentes públicos, que são as pessoas, e tu vai entender que agente é gênero, que nós temos várias espécies de agentes públicos, e tu começa a fazer a linha, começa a costurar. Saiu de agentes, bom, tem a pessoa, essa pessoa vai precisar de um cargo. Aí tu vai estudar o quê? Cargos públicos, entra aí toda a parte estatutária. Saiu daí, tu engata em atos e poderes administrativos. O que acontece? Você vai construindo o teu conhecimento. E eu digo isso com a mais absoluta certeza. Claro que eu teria muito mais para apresentar, mas em razão do tempo fica difícil. Mas o que eu quero deixar aqui para você, independentemente de ser um concurseiro, de ser um OABeiro ou um advogado, que inclusive é uma área muito interessante de atuar, a área do direito administrativo, mas para atuar você precisa conhecer. E eu digo com a mais absoluta certeza, tem muitos profissionais, tá, que não conhecem. Ah, tu é advogado, mas tu não conhece como funciona a administração. Eu sei porque eu dou consultoria. Então, conheça o território. É a mesma coisa, tu vai para uma guerra. Quando tu vai para uma guerra, tu vai estudar as estratégias.
é a mesma coisa. E isso não vale só para o direito administrativo, pode valer para qualquer outra matéria. Esse método que eu venho construindo há mais de 27 anos se deu porque eu saí da faculdade detestando direito administrativo. Porque o professor, ele abria o livro do Eli Lopes Meirelles, lia, mandava decorar aquele auê na hora da prova e ninguém conseguia entender. Porque não havia uma relação, uma coerência. Então, quando você começa a construir, a ir raciocinando, a ir nessa linha que as coisas estão ligadas, que tem um início, que tem um meio, que tem um fim, e que no momento você desvela toda essa parte terminológica que já vem tão dentro da gente, que nós estamos habituados a ouvir na esfera privada, que tu tem esse entendimento, vocês podem ter absoluta certeza que a compreensão vai ser outra. Eu vejo pelos meus alunos, eles saem da aula, tinha um que a mãe era servidora, ele disse, professora, eu vou chegar, ela tá quase se aposentando, eu vou perguntar a ela, mãe, se você quisesse sair, eu vou esperar a resposta. Ele disse, quer ver que ela vai me dizer demissão? Eu disse, com certeza. E eu disse, fui mais, eu disse, pergunta pra ela o que ela é. Ela vai dizer, funcionária pública. Quando na verdade não é. Então é bom tu conhecer, porque tu lida com isso quando tu precisa algo do poder público, quando tu vai a um órgão público, a uma entidade pública, quando tu vai te inscrever num concurso, quando tu assiste um noticiário que está falando em probidade administrativa, em agente político, em nepotismo, tu tem uma noção do que isso significa. A partir daí, com um bom professor, um bom direcionamento, não tem como não entender, gente. Não tem. Para tudo existe método. E o método é simples. Início, meio e fim. Usem a linha do raciocínio. Então, testem para vocês verem. Coloquem aí, façam essas anotações, todos esses termos, o que acontece na vida privada e na pública é assim. Por que na vida privada eu posso alienar, penhorar um bem, na pública não posso? Por que na esfera privada eu não tenho privilégios fiscais, tributários, trabalhistas e quanto a prazos processuais é que eu tenho? E aí vocês vão começar a entender. Foi um prazer ter estado com vocês. Mais uma vez agradeço o convite para participar desse terceiro Law Week. E qualquer dúvida que tiverem, basta ir no meu Insta, Daniele, com 2 L's, Bonella, com 2 L's, direito ADM. Ali vocês vão encontrar as mais variadas dicas. Precisando de auxílio, só chamar. Direito administrativo, ele é fundamental para a tua vida. Ele faz parte do teu dia a dia. E vamos lá arregaçar as mangas, colocar em prática esses pontos, essas premissas que eu trouxe para vocês e gabaritar a tua prova ou numa roda de conversa aí, vocês discorrerem sobre a temática. Desvelem, ele não é tão temido assim. Fiquem com Deus, aproveitam os mais variados eixos temáticos. Aí nós temos palestras maravilhosas no Law Week, então não deixam de assistir, que vale muito a pena. Um beijo grande, fiquem com Deus.